Olá, me chamo Renato Lúcio e hoje eu vou resolver um exemplo de um exercício de estequiometria com vocês para praticarmos o conhecimento adquirido até então. O enunciado do exercício é este. José Rodrigues completou o tanque do seu carro com gasolina comum. Trata-se de um carro que possui um tanque que comporta 50 litros de combustível. Sabe-se que a gasolina utilizada por José Rodrigues possui uma composição de 73% em massa de octano, aqui é a fórmula do octano, e 27% em massa de etanol, e aqui é a fórmula do etanol. Calcule a emissão total de gás carbônico em quilogramas ao ambiente causada pela queima de todo o combustível do carro de José Rodrigues. Observação: considere uma combustão completa e que a reação ocorra com 100% de rendimento, dado densidade da gasolina 750 gramas por litro. Neste ponto, caso vocês queiram, se sintam à vontade para pausar o vídeo neste momento e tentar resolver este exercício sozinhos, e no momento que obtiverem uma resposta final, podem dar continuidade ao vídeo, onde vocês podem comparar o raciocínio de vocês com o raciocínio que eu vou apresentar para a solução deste exercício. De uma maneira geral, exercícios de estequiometria são resolvidos com a resposta de 3 perguntas básicas. A primeira delas, o que temos, a segunda, o que queremos, e no fim, do que precisamos. O que temos neste exercício são 50 litros de combustível. O que queremos é a massa, em quilogramas, de gás carbônico emitido pela queima destes 50 litros de combustível, de gasolina. E do que precisamos para sair daqui e chegar até aqui? Precisamos de uma linha de raciocínio. E esta linha de raciocínio é importante para que vocês não se percam no meio de todos os cálculos, que são muitos, inclusive, que são exigidos para a solução de um exercício de estequiometria. Eu indico a vocês a montar no início, como vocês estão acabando de ter contato com este tema, eu indico a vocês, talvez escrever num pedaço de papel, no canto do caderno, uma linha de raciocínio que nada mais é do que quais são os passos, qual é o passo a passo que eu devo seguir para sair deste ponto inicial e chegar nesse ponto final. E do que eu preciso? Quais são as ferramentas necessárias para sair daqui e ir até aqui? Que está resumido neste esquema, neste organograma, onde nós iremos sair do volume de gasolina e vamos chegar na massa final de gás carbônico já somada em quilogramas. Beleza? Eu vou manter essa linha de raciocínio no canto inferior dos slides para que vocês possam seguir o passo a passo da linha de raciocínio que eu montei. Correto? Vamos lá então. Ao longo da solução, vocês vão entender cada passo que aqui está indicado. Estes exercícios de estequiometria, geralmente eles são resolvidos por regra de 3 simples, que eu vou utilizar aqui também, na solução dessa primeira etapa aqui, da parte do octano. Porém, existe uma outra ferramenta muito poderosa, mais simples, mais prática, que é a análise dimensional, que eu também vou utilizar aqui a título de exemplificação na parte de etanol, do cálculo da parte de etanol. Não existe uma forma certa, uma forma errada, tá, gente? Importante vocês perceberem isso e entenderem que ambas as formas vão levar ao resultado final. O importante é que vocês usem, primeiramente, a que vocês sentirem mais segurança, mas eu quero, de qualquer forma, apresentar para vocês este método porque é uma ferramenta prática. Economiza tempo. Vocês vão perceber, no momento que nós utilizarmos, que ela é mais prática. Bom, de forma inicial, nós temos 50 litros de gasolina. E nós queremos, então, transformar isso em massa em gramas de gasolina, utilizando a densidade da gasolina que já foi dada, 750 gramas por litro. O que isso significa? Isso significa que a cada 1 litro de gasolina, eu tenho 750 gramas de gasolina. Porém,
O carro de José Rodrigues possui um limite de 50 litros de gasolina. Desta forma, nós queremos saber qual é a massa de gasolina que este carro comporta. Muito bem. Efetuando uma regra de 3 aqui simples, com uma multiplicação cruzada, nós temos que m vezes 1 é igual a 50 vezes 750. Totalizando aí 37.500 gramas de gasolina. Muito bem. Uma vez calculado então a massa de gasolina, nós podemos então partir para a próxima etapa. Já que nós temos a massa de gasolina, eu posso começar a utilizar os percentuais máximos que foram dados no enunciado do exercício. Aqui primeiro vamos calcular a massa de octano presente nesses 37.500 gramas de gasolina. Como no enunciado foi dado que há 73% em massa de octano nesta gasolina, isso significa que a cada 100 gramas de gasolina eu tenho 73 gramas de octano. Na presença então de 37.500 gramas de gasolina, eu vou ter uma massa qualquer de octano. Efetuando uma regra de 3 aqui, eu tenho que m vezes 100 é igual a 73 vezes 37.500, o que totaliza no final uma massa de octano de 27.375 gramas. Bom, a massa molar do octano é 114 gramas por mol. Vocês podem calcular isso aqui depois se vocês quiserem para confirmar. O que isso significa? Isso significa que a cada 1 mol de octano eu tenho 114 gramas de octano. Porém, eu tenho, nesse momento, 27.375 gramas de octano. Quanto que isso daria em quantidade de substância? Efetuando, então, uma regra de 3 simples, eu tenho que n vezes 114 é igual a 1 vezes 27.375, resultando, então, em 240,1 mol de octano. Bom, aqui eu tenho a equação a equação da combustão do octano. Vocês podem também fazer o balanceamento sozinhos, se vocês quiserem depois, montar também sozinhos essa equação depois. E através dela nós percebemos que a cada 2 mol de octano que é consumido, há a formação de 16 mol de gás carbônico. Porém, nós temos em mão 240,1 mol de octano. Quanto que isso daria em mol de gás carbônico? Efetuando então a regra de 3, nós temos novamente aqui 2 vezes n é igual a 240,1 vezes 16. Totalizando aí então uma quantidade de substância de 1920,8 mol de gás carbônico emitido pela queima de toda a massa de octano presente na gasolina, apenas octano. Porém, nós estamos em mol. Precisamos sair de mol e ir para a massa em grama. Para isso, eu uso a massa molar do gás carbônico, que é 44 gramas por mol, que nada mais é do que 1 mol de gás carbônico possui 44 gramas de massa de gás carbônico. No entanto, nós temos 1920,8 mol de gás carbônico, o que totaliza um MgC1. Eu resolvi chamar desta forma, vocês podem chamar de qualquer forma, pode chamar A e depois chamar B o outro, não tem problema. Isso é só uma variável. MgC1 é a forma como eu quis chamar a massa de gás carbônico emitido pela queima de octano. Uma regra de 3 simples aqui nos implica que 1 vezes MgC1 é igual a 1920,8 vezes 44, totalizando aí 84.515,2 gramas de gás carbônico emitido pela queima do octano. Muito bem. Para a parte do etanol, eu vou utilizar a análise dimensional, que nada mais é do que uma multiplicação de uma série de frações. E na análise dimensional, o fator primordial mais importante é a observação das unidades de medida. São as unidades de medidas que vão orientar como a análise dimensional vai acontecer. Não há preocupação inicial com a parte de cálculo, isso se faz no fim.
Eu vou mostrar aqui para vocês como é, vocês vão entender. Para análise dimensional, nós partimos do que nós queremos. Eu quero calcular a massa de gás carbônico emitida pela queima do etanol, em gramas. E eu tenho aqui em mãos 37.500 gramas de gasolina, porque nós ainda não calculamos a massa em gramas de etanol usando o percentual máximo que foi dado. Isso nós vamos fazer agora. Como são 27%, isso nos indica que a cada 100 gramas de gasolina eu tenho 27 gramas de etanol, configurando aqui uma fração. É importante vocês perceberem que eu deixei a gramas de gasolina no denominador da segunda fração, para que gramas de gasolina pudesse cancelar com gramas de gasolina do numerador da fração anterior. E assim por diante, nós vamos construir uma sequência de frações multiplicadas entre si, até chegar no ponto final onde que nós queremos, que é a massa MgC2. Muito bem. Aqui então, nós já passamos essa etapa, podemos partir para a próxima, que é a obtenção da quantidade de substância em mol de etanol presente nesta massa, né? Na massa de etanol que seria obtida se nós resolvêssemos essa fração aqui nesse estado, utilizando a massa molar do etanol, que é 46 gramas por mol. O que isso significa? Isso significa que eu tenho 46 gramas de etanol a cada 1 mol de etanol. Mais uma vez, gramas de etanol está no denominador aqui, para que possa cancelar com a unidade de medida apenas, tá? Para que essa unidade de medida cancele com o numerador da fração anterior. Dando sequência aqui, eu posso então usar a equação balanceada da combustão do etanol, e uma análise desta equação nos faz perceber que a cada 1 mol de etanol queimado, né, eu produzo 2 mols de gás carbônico. Mais uma vez, 1 mol de etanol no denominador, para que esta unidade de medida cancele com a unidade de medida do numerador da fração anterior. Já estamos quase no final. Vejam que até esse momento não foi efetuado nenhum cálculo, apenas estudo de unidade de medida. Partindo para a análise final, usando a massa, a massa molar do gás carbônico, que é 44 gramas por mol, nós entendemos que a cada 1 mol de gás carbônico, eu tenho 44 gramas de gás carbônico. Eu cancelo mais uma vez as unidades de medidas, e aqui eu tenho então uma unidade de medida final, que é a unidade de medida que nós estamos buscando, gramas de gás carbônico. Muito bem, com isso nós então podemos considerar concluída a nossa análise de unidade de medidas. Podemos então partir para o cálculo. O cálculo é bastante simples. O resultado também é uma fração, onde que eu vou ter um numerador e um denominador, e para a obtenção desses dois valores, basta multiplicar, primeiro, todos os numeradores obtidos até então. 37.500 vezes 27, vezes 1, vezes 2, vezes 44. Que resulta, então, em 89 milhões e 100 mil. Eu não vou representar em notação científica, porque neste momento não há necessidade. E eu multiplico também todos os denominadores. 100 vezes 46 vezes 1 vezes 1. Resultando então em 4.600. Dividindo o meu numerador pelo meu denominador, eu tenho então uma massa, a massa 2, que é a massa de gás carbônico gerada pela combustão do etanol, de 19.369,6 gramas de gás carbônico. Com isso, nós temos então, se vocês repararem, já temos em mãos as duas massas que nós precisamos. A MgC1, que é 84.515,2 gramas de gás carbônico, que é referente à massa emitida pela queima do octano, e MgC2, que é 19.369,6 gramas de gás carbônico, referente à massa
de gás carbônico emitida pela queima do etanol. E se nós somarmos essas duas massas, nós vamos obter a MGC de 103.884,8 gramas de gás carbônico, referente à emissão de gás carbônico na queima de todo o volume de gasolina presente no reservatório de combustível do carro de José Rodrigues. Porém, é importante salientar aqui que a unidade de medida que nós alcançamos é gramas. E a unidade de medida pedida, no enunciado do exercício é quilogramas. Tenham sempre bastante atenção nas unidades de medida. E aqui, através de uma regra de 3 simples, eu posso converter gramas em quilogramas. E nós sabemos que a cada 1 kg de CO2, eu tenho 1.000 gramas de CO2. Independente, na verdade, que seja de CO2 ou não, 1 kg é sempre 1.000 gramas. Em mãos, eu tenho 103.884,8 gramas de gás carbônico. Eu quero saber quanto que isso dá em quilogramas. Faço aí uma multiplicação cruzada e eu obtenho que MGC é igual a 103,9 kg de gás carbônico. E essa é a minha resposta final. Dessa forma, eu espero ter ajudado vocês com os estudos de vocês. Desejo bons estudos e muito obrigado. Até a próxima.